as pessoas elas vão estagnando. Então elas começam a olhar a carreira dela apenas com aquela visão daquela empresa e com aquilo que ela faz. E aí é onde está o perigo. Por quê? Porque elas olham para o cargo e não olham para a carreira. Lidar no momento da nossa carreira, nem sempre você vai estar no alto. Mas o que eu consigo transbordar daquele papel? Porque líder é aquele que influencia. O fato de você ter um perfil de liderança não significa que você está pronta. E depois desse curso, qual foi o resultado que você teve? É isso que o currículo precisa ter. Nós só fazemos currículo quando é desligado de uma empresa. Verdade. Ou quando está precisando de um emprego. Tá errado. Se eu tenho ações diferentes, eu vou ter resultados diferentes. Olá, ouvintes do Vidas Inversas, nossas vidas inversas maravilhosas, nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossos espectadores, nossos amigos e parceiros. Nós estamos muito felizes de estar aqui hoje gravando mais um episódio com uma vida inversa que vocês já estão habituados a ver por aqui, mas vocês verão hoje de um jeito diferente. Então, antes de apresentar essa vida inversa, quer dizer, de trazer de volta aqui a apresentação dessa vida inversa, eu quero convidar vocês para um café. Nada melhor do que bater papo com os amigos, com as vidas inversas e, junto com isso, sermos acompanhados de um café. E como eu disse antes em outros episódios aqui, não se trata somente de um café. É um café diferenciado, torrado e moído em Minas Gerais, de uma forma extremamente especial, com uma torrefação especial, com grãos especiais e selecionados. Nós estamos falando da cafeteria Empire Prime, que é o nosso grande parceiro nessa terceira temporada. Quero mostrar aqui para vocês um pouquinho, né, do que essa cafeteria tem feito por nós. Vamos colocar aqui para vocês o link para que vocês acessem. E também não pode deixar de ter o nosso cupom de desconto Pode Café, porque nesse podcast também pode-se café. Então, deliciem-se com a gente no Empire Prime, no café. E todas as suas modificações e todas as suas, enfim, uma infinidade de desdobramentos que se faz com o café. E é isso. Então, estamos aqui começando. Um beijo, Empire Prime, estamos aqui. E para dar continuidade, eu quero reapresentar para vocês a nossa vida inversa que está aqui hoje. Ela é uma empreendedora, não podemos dizer que não. Ela é uma grande executiva do setor bancário, ainda que não esteja hoje fazendo parte mais desse segmento, mas ela continua tendo essa expertise. Ela é hoje uma especialista em desenvolvimento de carreira e também desenvolvimento pessoais, além de uma série de outros desdobramentos que ela vai contar um pouquinho pra gente aqui, além de responder algumas perguntas. Nós estamos hoje aqui com a especialista em desenvolvimento pessoal, profissional e de carreira. Me ajudem a dar bem-vindo para Thaís Araújo. Ai, Kátia, como é bom voltar. Mas voltar para cá, para Vidas Inversas, tem sido assim um prazer e uma alegria. Acredite que tenho eu construído um momento gratificante de cada participação que eu estive aqui. E hoje ainda mais, porque poder falar daquilo que eu acredito e daquilo que eu amo. Porque desenvolvimento de pessoas e profissionais e cuidar da carreira é olhar para as pessoas, para olhar para cada passo que elas vão dar de uma carreira mais sólida, mais construtiva, de conseguir ajudar as pessoas que encontram barreiras e que a gente possa ir desconstruindo essas barreiras. Então, vamos para mais um podcast. Obrigada pelo convite, Kátia. Muito obrigada a você de estar aqui, sempre aceitar prontamente nossos convites, sempre à disposição de receber as nossas propostas, de estudá-las, de chegar aqui sempre com uma série de resoluções de situações para a gente, para as pessoas, enfim. A Thaís está sempre aqui com a gente. E, assim, para quem não sabe, para quem não assistiu episódios anteriores, a Thaís esteve com a gente aqui pela primeira vez, contando um pouco de como foi a vida inversa dela, que foi impactante. Nós recebemos um bombardeio de participações na internet, né, nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, de pessoas dizendo, olha, eu queria ouvir mais, eu queria ver a continuidade, eu gostaria de saber o que vem por aí, o que a gente pode esperar que essa mulher multifacetada trouxe. Uau. E nós tivemos no segundo episódio, inclusive a gente vai colocar aqui os links para que vocês acessem, assistam os anteriores.
em que a Thaís dá continuidade a essa história da vida inversa e ela introduz uma série de instruções a respeito de planejamento de carreira, da própria carreira. E como o nosso tempo aqui às vezes acaba sendo curto, a gente acabou deixando por perguntar ou por dizer algumas questões, algumas coisas muito importantes. E hoje a Thaís vem aqui como minha especialista. E a gente quer ir direto ao ponto para não perder nenhum segundo dessa entrevista, desse episódio. E a gente quer trazer para você, vida inversa, que talvez hoje passe por uma situação de reformulação de carreira, dificuldade de recolocação, montagem de um perfil profissional, tá no começo da carreira, quer se preparar, tá com dificuldade de se firmar em uma carreira, tá com dúvida se aquela carreira realmente é para a vida inteira, ou se realmente fazer uma inversão de carreira é um momento, ou quais são os riscos, ou eu encaro isso de que maneira, como que eu faço, como que eu não faço. E aí, nós, baseadas nos conteúdos e nas perguntas, nas questões que a gente recebeu dos nossos internautas e vidas inversas, nós montamos algumas perguntas e o discorrer de algumas questões para que a Thaís nos ajude e ajude as nossas vidas inversas a inverterem o seu momento de vida para um momento positivo. Porque inversão nada mais é do que mudar a fórmula matemática, transformar em positivo o que estava negativo. Então, Thaís, a gente quer começar, você fica à vontade, mas a gente quer começar falando sobre planejamento de carreira. Tá? Planejamento de carreira. Se você quiser falar um pouco sobre quais são e quais foram os desafios para você estar aqui, o que aconteceu com a Thaís para a Thaís estar aqui hoje, trabalhando com desenvolvimento de pessoal e profissional, entre outras coisas. Conta um pouco para a gente sobre essa parte de desenvolvimento de carreira. Como é que a gente começa falando sobre isso? Uau! Como é excelente essa oportunidade. O que eu percebo, tá, Kátia? 14 anos no mercado financeiro. 14 né? anos. Eu tive a oportunidade de, assim como a Kátia trouxe, assista outros podcasts. Tive a oportunidade de compartilhar com vocês a minha transição na minha carreira, né? Então, até para quem vai talvez ouvir hoje pela primeira vez, sim, eu não tinha uma estrutura, né, na minha fase de carreira. Então, eu comecei como babá, empregada doméstica, fui garçonete, fui caixa em restaurante. E eu tinha um sonho, né? Um sonho que era, de fato, entrar numa empresa. Eu lembro que eu trabalhava no restaurante, Kátia, e eu via as pessoas indo almoçar naquele restaurante. Era no Tenda Paulista, na Avenida Paulista, em frente ao Safra. E eu falava, poxa, meu sonho um dia é poder... trabalhar assim, ó, de segunda a sexta, e eu podendo estar aí no restaurante e indo almoçar nesse horário agora, porque eu estava servindo. E ali foi onde começou a dar um passo de fé e de muita ousadia. Foi quando eu falei, eu preciso ir atrás. Porque as coisas não vão acontecer, vai bater na sua porta. É o primeiro passo, gente, assim, ó, você precisa ter clareza. E o que eu percebo hoje é que falta clareza. Falta muita clareza nas pessoas. E por que eu tô dizendo isso? Porque depois que eu entrei no mercado financeiro, onde eu fiz uma linda trajetória, entrei como caixa, fui atendente, fui assistente, fui gerente de relacionamento Uniclass e cheguei como gerente geral. E o que vai acontecendo? As pessoas, elas vão... E isso é muito comum, tá? Não só no mercado financeiro, mas em muitas empresas. Hoje, como consultora executiva, entrando em grandes empresas, a gente percebe que acontece isso com muita frequência. As pessoas, elas vão estagnando. Então, elas começam a olhar a carreira dela apenas com aquela visão daquela empresa e com aquilo que ela faz. E aí é onde está o perigo. Por quê? Porque elas olham para o cargo e não olham para a carreira. E a carreira é onde eu preciso começar a me desenvolver. Eu preciso desenvolver ela constantemente. Por quê? O que acontece hoje no mundo corporativo? As pessoas, elas ganham, Kátia, cargo. Elas vão sendo promovidas, elas vão conquistando um cargo executivo maior e tá errado? Não. Só que elas não ganham habilidades com isso. Elas não são desenvolvidas para isso. E é por isso que acontece, em muitos casos, uma frustração. Ou, muitas vezes, uma pessoa que ela chega no cargo de liderança, Kátia, mas ela não consegue manter. Ela não consegue manter um cargo de liderança porque ela não consegue sustentar um nível de relacionamento, de confiança, de credibilidade, porque ela não sabe fazer isso. Ela não sabe. Quando você fala assim, olha, eu estava lá trabalhando, eu passei por uma série de empregos, eu cheguei num momento que foi onde eu tive esse start, essa virada de chave, e eu acredito que o que me fez olhar e querer me desenvolver como aquelas pessoas foi um momento de clareza.
Como é que a gente explica esse momento de clareza? O que eu entendo por clareza? Clareza seria a definição de um objetivo e rumo a um sonho? Ou pelo menos ter um projeto bem direcionado, Ótima talvez? pergunta, ótima pergunta. Até para que possa ajudar todos vocês. O que acontece? Lidar no momento da nossa carreira, nem sempre você vai estar no alto. Em alguns momentos, você vai passar por alguns declínios. Uma hora tá no sucesso, outra hora eu tô entregando resultado, outra hora eu não tô entregando. E aí, quando você tá passando por esse momento de altos e baixos, é aonde você, se você não tiver clareza de quem é você ou do que você precisa melhorar como profissional, não tô nem entrando aqui no âmbito pessoal, é aonde muitas vezes você perde a mão na tua carreira. Então, a clareza, ela vem o quê? Principalmente na hora dos momentos difíceis, desafiadores. Por quê? O que eu decido naquele momento desafiador, Kátia? Eu decido ser uma vítima, eu decido culpar os meus líderes, culpar a empresa, culpar o meu time, ou eu olho e assumo a responsabilidade e dizer assim, o que eu, como profissional, preciso melhorar? O que eu, como profissional, preciso desenvolver para que eu obtenha o resultado que eu preciso, que eu me comprometi na empresa? Então, eu sempre tive essa vontade e essa expertise de olhar para mim e falar assim, ó, eu como funcionária, até o momento que eu estava como funcionária do Itaú, eu como funcionária do Itaú, o que eu preciso fazer para ser uma boa colaboradora, para entregar o resultado que a empresa precisa, né? Então, para ser a líder que o meu cargo exigir. Então, existe 2 pontos aqui, os papéis de liderança, os papéis do cargo, mas o que eu consigo transbordar daquele papel? E esse transbordar, é você que vai ter que conquistar isso. É você que vai buscar isso. É se desenvolver com essa clareza. É assim, ó. O que eu preciso melhorar? Eu tenho o cargo, mas eu tenho habilidade de liderança? Porque líder é aquele que influencia. E aí você olhar para o teu papel como líder e falar assim, eu sou líder ou eu sou chefe? Ou eu sou aquela pessoa operacional? E eu me peguei, tá, Kátia? Eu consigo ter clareza disso hoje pra falar, porque eu fiz isso, eu errei. Porque você vai errando pra você poder melhorar, tá? Não tô aqui dizendo que, nossa, acertei. Não, eu errei. Que desde o início você traçou e foi rumo ao objetivo sem Não, percalços. imagina, eu fui errando. Até porque algumas pessoas, elas sempre dizem pra mim, quem convive comigo há mais tempo, que eu sempre tive um perfil de liderança muito nata. O fato de você ter um perfil de liderança não significa que você está pronta. Era isso que eu perguntaria agora. Porque o fato de você ter o perfil de liderança te garante o desenvolvimento como um líder, independentemente de desenvolver as habilidades? Não garante. Não garante, Kátia, porque você precisa desenvolver. Tudo aquilo que você tem, imagina que assim, ó, eu tenho um perfil de liderança. E se eu desenvolvo ela, eu fico melhor ainda. Eu adequo a minha liderança, porque cada um de nós tem um perfil de liderança. E aqui é o detalhe, porque muitas vezes também nós não conhecemos os nossos pontos cegos da liderança. Muito interessante falar sobre isso, falar sobre pontos cegos, porque a parte dos pontos cegos, eu me coloco diretamente nesse lugar aí, que é a parte onde as pessoas estão me enxergando e eu não estou me enxergando. Exatamente. Né? Os pontos cegos, normalmente, assim, se a gente for levar... vamos colocar dirigir como um exemplo, né? Que o ponto cego é onde eu bato. Se eu não tiver um mínimo cuidado de enxergar além da visão comum, eu vou colidir. E é onde a liderança acaba... A liderança, sem todo esse desenvolvimento das habilidades, acaba nos levando. Eu falo por mim mesma. Exato. E os pontos cegos são aqueles que eu normalmente não estou vendo, mas as pessoas estão vendo, né? Exatamente. As pessoas estão vendo, elas estão observando, o teu time está avaliando, os teus resultados vai avaliar. E perceba que hoje, também entrando em grandes empresas globais, eu percebo isso, que tem muitos líderes, tá? Muitas pessoas exercendo um cargo de liderança, de gestão, e que para eles, na percepção deles, eles estão bem e estão entregando um excelente resultado porque estão entregando só números. Mas quando você vai puxar uma pesquisa 360 graus, né, com profundidade, não tá tão assim, né? Fazem por números, mas eu não tenho influência sobre o meu time. Recentemente, a Dale Carnegie fez uma pesquisa com grandes empresas globais e que o resultado foi surpreendente. Porque o maior engajamento das pessoas dentro do mundo corporativo, o maior engajamento dela é pela
a credibilidade e confiança com a liderança. Se elas não têm, elas não ficam, não é por salário. Nem todo mundo tá numa empresa só por salário. Sim, é importante? É importante, faz parte da nossa necessidade. É claro. Né? Faz parte da nossa necessidade. Mas permanecer, não, tem que ter meritocracia, tem que ter, sim, uma liderança influente, bem influente, que engaja. Não é só motivação. Eu também tive um tempo na minha liderança, Kátia, que eu achava que manter um time era trabalhar a questão motivacional. Ah, vamos lá, é isso aí, você consegue, sabe? Um cardzinho, um mimozinho no começo do mês para reconhecer. Um happy hour. Um happy hour. Não é isso. É o quanto, Kátia, eu, Thaís, tenho influência sobre a sua vida profissional. O quanto eu, Thaís, vou transacionar por toda a tua carreira, pelo tempo que você estiver comigo e fazer a diferença na tua carreira. É tornar uma Kátia acima da Thaís, melhor do que eu. Isso é uma liderança influente. E é um grande desafio para as lideranças, né? Você colocou aqui no começo sobre... Eu até fiz uma anotação aqui que cargo não é carreira, né? E o que leva as pessoas a serem selecionadas para uma vaga ou para, às vezes, alcançar outros degraus dentro de outras vagas dentro de uma empresa, muitas vezes é o currículo delas, né? Que faz elas chegarem lá, né? O currículo. E elaborar um currículo, ainda mais no auge da era digital que a gente vive, é muito fácil. E ainda existem muitas empresas que contratam somente pelo currículo, né? Eu acho que esse também é um grande desafio, inclusive para as lideranças, né? Eu convivo com algumas pessoas de liderança e a gente troca bastante, que é assim... Não é porque você estudou em Harvard que você está garantido sucesso num cargo de liderança. Não é porque você estudou numa escola fora do país ou numa grande escola no país que você vai sair diplomado e pronto. Você sai diplomado, mas estar pronto é uma outra história, é uma outra etapa da sua carreira, né? E aí, Thaís, você colocou alguns pontos agora nessa última fala que você teve, que foi sobre a questão que eu acho que ainda é um tabu para muitas pessoas, acho que talvez para mim também é importante falar sobre isso, sobre questão de meritocracia, por exemplo, porque envolve uma série de demandas internas que talvez não seja disso que a gente está falando. Mas existe o currículo. Um currículo é uma coisa muito importante, o currículo o quanto eu me preparei tecnicamente para atingir essa posição, para alcançar essa posição. Isso é um currículo. Me corrige se eu estiver errada, fica à vontade. Não, está correto. Então, eu estudo, eu faço uma série de cursos, eu me preparo, faço treinamentos, faço mentoria, etc e tal. Faço as melhores faculdades e aí eu consigo ter um bom currículo. Eu consigo te apresentar todas as minhas habilidades técnicas. Isso para algumas empresas, para a maioria das empresas, vamos dizer assim, me coloca numa posição de disputa, né? Me dá, pelo menos ilusoriamente, o merecimento, né? De mérito de atingir uma determinada posição. Só que o que me faz deslanchar nessa posição, alcançar outras posições e sucesso, tanto sucesso nominal quanto sucesso financeiro, o quanto eu sou capaz de fazer isso que você está falando, que é de me desenvolver para além dos resultados financeiros. Que eu acho que aqui é onde a maioria de nós, por exemplo, atuais líderes de indústrias, a gente acaba se perdendo um pouco, né? A gente acaba se perdendo um pouco nos números, porque você sabe que trabalhar sob metas, às vezes cega um pouquinho a gente, né? Você fala número ali, ó, você está olhando lá na frente sua iscazinha, né? E ela é um número. E às vezes você tá tão focado nisso que você não tá vendo o que tá acontecendo aqui. Que é justamente isso que você tá falando. Kátia, né? Perceba, não desmerecendo e não diminuindo o compromisso que é entregar o resultado, porque nós precisamos entregar o resultado. Todos nós somos movidos por resultados. Isso é fato. Qualquer negócio, ele tem um movimento por resultado. Mas veja, líderes cuidam de pessoas. Pessoas cuidam de resultado. Se entenderem isso torna-se gradativamente cada vez mais sustentável. Se entender que líder cuida de pessoas e pessoas cuidam de resultado. E quando você fala do currículo, por exemplo, até trazendo isso, é importante, até porque nesse momento de transição de carreira, eu vi todas as mudanças, tá? E algumas coisas que quero, inclusive, deixar aqui para as pessoas. Currículo. Kátia,
eu tinha uma visão de currículo, tá? Por quê? Currículo é eu colocar lá todas as minhas partes técnicas que eu fiz de faculdade, de cursos. Eu fiz vários cursos online. Um exemplo. E não desmerecendo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas qual a profundidade? Pensa assim, o que você fez, Kátia? Você fez um curso... você fez um curso de liderança? Legal. E depois desse curso, qual foi o resultado que você teve? É isso que o currículo precisa ter. Não é só o quanto de curso você teve. Legal você colocar isso. É quantificar. Hoje, o currículo, se você olhar com detalhe, principalmente se você conversar com pessoas que fazem recrutação, eles estão olhando muito mais. Até porque hoje existe um filtro automático do próprio IA, tá? Da inteligência artificial. Então, o que os currículos hoje precisa ter, Kátia, é resultado. É assim, como líder, o que você fez que resultou em resultado, que resultou em efetivação, em promoções? O que você fez enquanto líder que deu um resultado impactante na vida do cliente? Então, quando eu falei de clareza, Kátia, é essa clareza. E veja, eu não tinha. Quando você para analisar assim, como líder, qual foi o impacto que a Thaís causou como líder em resultado para aquela empresa? Que movimento que a Thaís fez dentro daquela agência, daquele mundo? Como que ela conseguiu cuidar de 15 mil clientes? Como? Como que você fez isso? Numa pandemia, qual foi a resiliência que você teve? Então, perceba, depois que eu saí do mundo corporativo, do mercado financeiro, eu consigo ver isso tão claro, Kátia. É tão claro de perceber isso com os meus parceiros que ainda estão lá, de pessoas que estão saindo e perceber o quanto eles não têm clareza. E eu também não tinha, tá? Que, inclusive, quando você vai se realocar, quando você vai fazer uma nova reunião, que você vai fazer um novo negócio, hoje eu entrando e transacionando com grandes empresas globais, eu consigo mensurar isso com muito mais clareza. Que é que o quanto muitos de nós não conseguia, enquanto estava lá dentro, mensurar, Kátia, o grande potencial que você é. Lembra que antes de começarmos aqui, nós entramos num assunto que você disse assim: poxa, eu tô num treinamento aqui que tem pessoas enormes. Quem sou eu? Você é alguém importante. Você é alguém importante para essa organização, para esta empresa corporativa do qual você faz parte. E você precisa reconhecer isso. O que você precisa, talvez, agora, Kátia, é trazer a clareza de mensurar o potencial que você é, o resultado que você traz, o impacto que você traz para essa empresa e para os seus clientes. E, inclusive, o que você precisa desenvolver. Principalmente. Né? Porque a gente, às vezes, tem essa dificuldade. Dentro do que você colocou agora, Thaís, você falou, voltando para clareza, eu gosto disso. Concisão, clareza, direcionamento. Isso é muito importante para a vida como um todo e, principalmente, no desenvolvimento pessoal e profissional, que é o que a gente está falando hoje aqui. Você alcançou uma série de posições diferentes, sempre uma maior que a outra no mercado financeiro, no banco que você trabalhou. E num primeiro momento, assim, a primeira vez que você chegou, você não era líder, mas com pouco tempo você virou líder de equipe. Quando você atingiu essa posição, você acha que você chegou lá, nessa posição, mais por causa das habilidades naturais de liderança, tipo, inatas que você tinha? Ou você acha que você chegou lá porque você já tinha começado a pensar fora da caixa e a desenvolver os pontos cegos? Excelente pergunta. Até porque são as duas coisas, tá, Kátia? Primeiro que, assim, eu sempre atuava dentro do meu segmento ali, na rede de agências, eu sempre me posicionava com um plus a mais. Me posicionando o quê? Colaborativa, com uma visão ampla do negócio, querendo resultado, querendo que as coisas dê certo não só para mim. Então, a minha visão colaborativa de ampliando olhar para o negócio sempre foi assim, tá? Então, eu não cheguei pronta. Eu não tinha essa consciência dos meus pontos cegos. Essa clareza toda. Eu não tinha clareza sobre isso, porque eu fui construindo isso ao longo da carreira. Você vai construindo. Por exemplo, eu tive um tempo como líder que sim, eu era operacional. E eu queria que os resultados... Porque bate um desespero como líder, e você líder aqui que tá me ouvindo agora, sabe provavelmente e consegue identificar o que eu tô falando. E perceba, você cuidando de um negócio, e aí você muitas vezes está fazendo o quê? Cuidando do operacional. E lembra o que eu disse? Líderes cuidam de pessoas, pessoas cuidam de resultado.
Então, quando eu fui percebendo, eu falei, opa, eu preciso desenvolver isso. Como que eu saio desse operacional para ser estratégico? Né? Para ser mais, visionário. Olhar mais para frente. Calma aí, eu já tô aqui hoje me preparando para frente. Então, isso foi acontecendo. Isso foi acontecendo. Acontecendo com erros, né? Acontecendo com adaptabilidade. Porque veio uma pandemia, por exemplo, e mudou, assim, foi literalmente a tapinha na bunda e vai. Foi assim, tá? Porque eu tinha acabado de ser promovida para gerente geral. Eu fui promovida em agosto de 2019 para gerente geral. Em fevereiro, março de 2020... Veio o lockdown, pandemia, então, assim, foi tudo. um boom. Mas eu sempre fui uma pessoa que tive muita disposição e adaptabilidade. Então, quando veio a pandemia, eu tive que lidar com diversos momentos diferentes e lidar com o comportamento das pessoas e que eu ainda não tinha passado por isso. Então, alguns momentos, Kátia, você vai aprender algumas situações, você vai aprender, sim, no dia a dia, você vai aprender quando vem ali aquele momento desafiador, né? Então, faz parte. Isso faz parte. Você não chega pronto. Mas você consegue lapidar. Você consegue desenvolver ainda mais como que você lidar com um momento como esse. Como que você lidar com o time. Aí veio uma pandemia e você teve que mudar, por exemplo, Kátia, a ter a adaptabilidade de trabalhar a home office. Com o time em home office, porque eu não fiquei em home office, eu fiquei em full time na rede de agências, ajudando a regional, me colocando à disposição, mas e lidar com as outras pessoas? Então, tudo isso você vai lapidando, vai aprendendo no dia a dia, tá? Mas eu também sempre fui muito com o olhar aonde eu preciso resolver. Eu me questionava muito. Isso, e me questiono até hoje, tá, Kátia? Tá certo. Porque eu longe de mim, né? Nós estamos aqui reconhecendo que nós somos pessoas que precisamos se dispor a sempre aprender e a sempre colocar em prática. Kátia, conhecimento sem prática não te leva ao seu principal objetivo, não, Kátia, né? Ele pode até te trazer até aqui, até um certo Kátia. ponto. Ele pode até te trazer até aqui, mas não é o que vai te sustentar. É uma realidade. É uma realidade, né, tá? Assim, retomando um pouquinho do que a gente falou desde o início. Então, os desafios para que você tenha uma carreira sólida e de sucesso, e quando eu digo sólida e de sucesso, ela não é permanente, vitalícia. As pessoas mudam. Sim. A gente faz uma série de planejamentos que, às vezes, o melhor jeito de se viver, de lidar com eles, é mudar o planejamento, para as coisas darem certo. Faz parte de tudo isso. Mas é muito importante você ter pré-definições e clareza de tudo, onde eu tô, onde eu quero chegar e quais passos eu preciso desenvolver para chegar até lá. E aí você precisa sim construir um currículo de sucesso, você precisa ter habilidades técnicas, não é só chegar lá e falar, aqui estou eu, me adapto a qualquer coisa. Você precisa ter conhecimento técnico das coisas para você conseguir unir o útil ao agradável, o que é necessário com o que pode ser adaptado. Você precisa disso. Esse é um ponto do que a gente está discutindo. Sim. Aí a gente parte para uma parte de relacionamento, que você também colocou aqui, né? É questão de relacionamento dentro desse meio todo. Então, você tem que ter clareza, tem que ter objetivos muito bem definidos e sabendo que isso daí vai te causar uma série de trabalho, né? Você vai ter muito desenvolvimento durante esse período. Vai construir um currículo muito bom e você precisa ter uma rede de relacionamento, mesmo dentro de uma grande empresa onde você está, ou de uma pequena empresa, para que as coisas comecem, para que os caminhos comecem a ser construídos. Pelo menos eu penso assim, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do relacionamento, né? Então, além de ter clareza, além de ter um currículo bem preparado, e além de estar, assim, disposto a mudar tudo que for necessário para se adaptar, para aprender, para desenvolver, para enxergar os pontos cegos, você precisa se relacionar com as pessoas, que aí está aí um grande desafio, não só da liderança. E eu queria que você tocasse um pouco nesse ponto. Que pergunta excelente, porque eu vi isso de perto, eu vivi isso, tá? De perto. Até costurando aqui o que você trouxe, perceba, as pessoas, nós, né? Porque as pessoas, nós. E nós podemos estar caindo nessa armadilha, então olha aqui para que você não caia nessa armadilha. Nós só fazemos currículo quando é desligado de uma empresa. Verdade. Ou quando está precisando de um emprego. Tá errado. Você precisa ter isso pronto. Você precisa rever. Isso é clareza.
Isso é clareza, Kátia. Segundo ponto, Kátia. Rede de conexão. Você faz um LinkedIn e você só tem conexão com as pessoas da sua empresa. Tá errado. Você tem oportunidade. E aqui eu não tô pra dizer quem tá certo e quem tá errado. Há pessoas que entendem que tá certo e tá tudo bem. Mas, ó, quando eu falo de clareza, é ampliar a nossa visão. É você... como que eu gero conexão? Como que eu entro e olhando para o mercado financeiro? O LinkedIn é uma excelente ferramenta para isso. Mas sim, eu também fui uma das pessoas que me deparei, Kátia, quando eu fui olhar minha rede de conexão no LinkedIn um certo tempo, a minha rede de conexão era as pessoas da minha empresa. Eram as pessoas daquele nicho de mercado. E aí? Como que eu tô ampliando a minha visão? Como que eu tô ampliando a minha rede de conexão? E foi onde eu tive essa clareza. Percebe? E clareza é assim, Kátia, ó, quando eu tenho clareza, o que eu preciso fazer? Ações diferentes. Se eu tenho ações diferentes, eu vou ter resultados diferentes. Então, eu comecei a me conectar estrategicamente. Você tem que ser estratégica. E você só vai conseguir ser estratégica, Kátia, se você for claro. Se você tiver clareza de quem você... Ó, aonde eu estou e aonde eu quero chegar e que movimentos eu preciso fazer para chegar lá. Então, o LinkedIn é um ótimo canal para você se conectar com quem você que desejar e com qualquer empresa que você desejar. E veja, tem pessoas fazendo essas consultorias que eu faço, esses movimentos que eu faço hoje, as pessoas elas falam assim, ó, ai, nossa, eu admiro tanto a empresa X, mas nossa, acredito que lá eu não entraria. Por que não? Você pode. Autodepreciação, né? A gente aprendeu. Você pode entrar aonde você quiser. Agora, a pergunta é que movimento você tem feito para que isso aconteça, Kátia? LinkedIn é uma excelente oportunidade. Você vai perceber, Kátia, que quando você tem claro os teus objetivos, a tua visão de onde você quer chegar, se você vai estrategicamente, intencionalmente, lembra, você precisa ser intencional. De gerar conexões, as 5 conexões que... Sem você perceber, você vai perceber logo lá na frente, você vai ver que das 5 pessoas que convivem com você, algumas delas estão te conectando com as pessoas que você querem. É interessante e isso é real. Mas não é porque caiu um milagre, é porque você está fazendo ações diferentes. Você se conectou com aquela pessoa-chave na LinkedIn, que aí você vai ver que aquela pessoa-chave, ela também tem alguém em comum que você conhece, e assim vai indo. Quando você vai ver, ó, a rede tá feita. É verdade. O mundo é pequeno, Kátia. É verdade. O mundo é muito pequeno. É bem menor do que se imagina. É muito. Mas o que acontece é que também as pessoas, elas acabam... E aqui também eu deixo uma dica. Use o LinkedIn de forma estratégica e tem que ter uma rotina. O LinkedIn, você precisa estar ativo, assim como você é no Instagram. Por quê? As pessoas, e eu tô dizendo isso com evidência, tá? Com muitas consultorias que a gente faz, trazendo aqui pra realidade, inclusive a minha, que também passei por isso, que você só vai olhar pro teu LinkedIn, que você só vai atualizar o LinkedIn quando você precisa, quando você saiu da empresa. Quando você tá desempregado, é verdade. E não é. Com cada realização que você faz... Coloca lá, se conecte, prestigie as pessoas que estão também vivendo grandes realizações, Kátia. É verdade. Elogie os pequenos progressos dos outros também. Por que muitas vezes a gente só olha para nós e tem que ser genuíno isso? Eu me sinto feliz e honrada quando eu vejo as outras pessoas também realizando. Isso vai fortalecendo as relações. Exatamente. Porque as pessoas também vão te vendo, Kátia. As pessoas vão ver, nossa, olha, essa pessoa... Ela tá sempre presente aqui, tá sempre presente, né? Ela elogiou, ela deixou um comentário. Aí entra também Dale Carnegie, que de fato, demonstra interesse genuíno pelas pessoas. E é verdade, esse é um dos desafios do século XXI, eu acho, que é demonstrar interesse genuíno. A gente vive uma fase, a gente falou aqui numa gravação passada, que o advindo das redes sociais, eu queria deixar muito claro que eu não tenho absolutamente nada contra as redes sociais, eu acho que são um canal de ligação muito bacana, principalmente para as pessoas que estão mais distantes de nós, né? Mas, às vezes, é como um veículo, precisa ser bem pilotado, né? Porque senão acaba em acidente. Então, a gente está ali com as redes sociais e você usa de uma maneira não estratégica, como você mesmo diz, você acaba gastando muita energia. Tem uma ferramenta que eu não sei se tem em todos os celulares, que eu nem sabia que tinha no meu, mas eu acho que o iOS falou assim, deixa eu te esclarecer aqui umas coisas, querida.
você passou essa semana 5 horas e 48 minutos no Instagram. Eu falei, como? Tem, o iPhone tem, né? Tem, e como? Mas eu? Não, 5 horas e 48 minutos, isso faz uns meses. Antes do Dale Carnegie, inclusive, né? Antes do treinamento. Eu falei, imagina, eu não fiquei 5 horas nas caras. Você fica ali passando Reels, né? Você fica passando aquele negócio, você fica vendo. Não é que seja ruim. Eu acho que é um canal de entretenimento. E a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado como isso interfere na nossa percepção da vida das pessoas. Como isso interfere nos nossos... Na questão de comparação, né? Sim. Porque a gente tá ali vendo o tempo todo as pessoas. De modo geral... lembrando de novo que não é uma crítica, porque até a gente, eu brinco sempre, alguém fala, nossa, essa foto tá linda, eu falo, mas ninguém posta feia, ninguém tá aqui, ninguém posta. Você seleciona ali das 25 que você tirou, você posta uma que tá melhor. Porque você quer se apresentar bem para o mundo. Sim. E não é um normal, problema. Não, e não há nada de errado com não isso. há nada de errado. Mas a gente tem que guiar melhor as ferramentas que a gente tem, né? Então, do mesmo modo que a gente... se você tá gastando 5 horas e 48 minutos na semana no Instagram... vamos multiplicar vamos dividir esse tempo aí, multiplicar em outros aplicativos, em outras questões, como leituras, por exemplo. Enfim, não estou aqui para falar sobre as minhas idiosincrasias. Aproveito, Kátia, até para que eu não deixe esquecer, que eu penso que é um ponto muito importante. Outra coisa muito importante que eu fiz, estou fazendo, e que faz muita diferença. Quando eu falo que você precisa estar em movimento. Você precisa estar em movimento. Então, eu tenho mudado muito as minhas estratégias também. Não só LinkedIn, mas em movimentos, eventos. Olha, tô entrando agora, amanhã, inclusive, na próxima quinta-feira, eu vou estar numa reunião de BNI, né, de network. Eu entrei como mentora da Elas na Indústria, um projeto da Fiesp. E Muito tudo legal. isso com uma intenção. É de me conectar. É de fortalecer as relações, ampliar as minhas relações. E isso olhando pro meu nicho. Mercado, mentoria, desenvolvimento de pessoas. Que bom que você tocou nesse assunto, Thaís. Muito oportuno. Porque meu próximo bloco aqui seria para falar sobre mentorias e conteúdos afins, né? Uhum. Mentorias, treinamentos, encontros, feiras, eventos de modo geral. E eu sei, né? Você já adiantou aqui, depois eu vou colocar aqui que esse é um programa maravilhoso, que eu também faço parte, inclusive muito incentivada pela Thaís, né? Que é o programa Elas na Indústria, bem legal para mulheres, não só líderes, mas para mulheres que querem desenvolver as suas carreiras para buscar outras oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. E é um programa inteiramente gratuito. Acho que essa é a parte mais importante. E aí, fala um pouquinho sobre o programa, sobre outros programas de mentorias que você participa, que você ministra, onde é que você está ali, onde as pessoas possam te acessar. E dentro disso ainda, vamos falar de mentoria e vamos falar de desenvolvimento pessoal. A gente tocou num ponto aqui, vamos fazer um ponto aqui, ó. A gente vai falar sobre mentorias e acesso às mentorias. Tá. E eu quero também que você fale sobre, por exemplo, a gente falou muito aqui sobre clareza, currículo, preparo, pontos cegos, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. E tem uma fala, né? Que é para além do currículo, que a gente captou isso, inclusive, de um vídeo seu de um momento atrás, né? De muitos momentos atrás, aí, que você fala assim, olha, a gente está sempre preocupado em apresentar um bom currículo. Mas existem muitas habilidades que as empresas buscam hoje em dia para contratar que não estão no currículo. E ninguém está falando sobre isso. Então, fala sobre isso, dentro da sua mentoria. Como é que as pessoas pensam para além do currículo e como é que as pessoas acessam a sua mentoria. Perfeito. Ai, que bom, você lembrou desse vídeo. Esse vídeo foi muito espontâneo, esse vídeo, inclusive, tá? Quando eu trago essa expertise, né? Desses insights sobre o desenvolvimento das habilidades. Kátia, atualmente, eu tenho uma novidade e eu deixei para trazer essa novidade em primeira mão. Inclusive, nem você sabe. Zero mão, né? Porque eu não tô sabendo. Inclusive, você não sabe, mas eu deixei para trazer aqui para Vidas Inversas, que abriu essa oportunidade para mim. Então, eu tenho novidade. Conto agora ou deixo para depois? Conta agora. Agora é a hora. Não sei, eu acho que eu vou deixar você curiosa, Kátia. Tudo bem, então vamos guarda essa aqui, a gente vai deixar para os 10 minutos finais. Então, vamos avançar para um ponto super interessante. Tá. A gente abriu uma caixinha, algumas caixinhas de perguntas na internet.
E a gente sabe que assim, ó, o Brasil enfrenta hoje, a gente tem até um dado super interessante aqui, que é assim, ó. Antes de fazer as perguntas, eu quero ler o dado, tá? Deixa eu só encontrá-lo aqui, gente. Tenham paciência comigo. Mas é assim, o dado, ele diz o seguinte, que hoje existe 58% da população brasileira está empregada, o restante, né, o dividendo de 58% tá desempregado, mas existem uma série de vagas disponíveis que não são preenchidas, né? E são vagas desde a qualificação mais simplificada, desde aquelas mais rebuscadas, né, mais exigentes. E mesmo para os cargos mais baixos, como para os cargos mais altos, existe uma procura, uma demanda de necessidade, e as vagas continuam não sendo preenchidas. Do outro lado, existe uma população, se a gente está falando de 58%, a gente está falando do outro lado de 42% de ou empregados informais, ou autônomos, ou desempregados. A gente está falando desse outro lado. Então, as pessoas mandaram algumas perguntas, a gente sabe assim, o nosso público aqui das Vidas Inversas são pessoas comuns. São pessoas como eu, como você, que lutaram, que estão lutando, que querem uma oportunidade, querem dar uma reviravolta na vida, querem sair de uma situação, por exemplo, de baixa renda ou de limitação financeira, querem uma oportunidade. E, às vezes, lhes falta a clareza. Eu gostei dessa colocação, eu acho que é a clareza. Para onde eu vou? Como é que eu viro a chave? Que caminho? Como é que eu faço para dar certo para mim? Deu para Thaís. A Thaís inverteu a vida dela. E como é que eu faço? Então, a gente colocou essas caixinhas. Quero saber, conta. E vieram muitas perguntas. Vamos lá. Algumas delas, queria deixar claro aqui, que a Thaís já respondeu ao longo do programa, né? Ao longo do episódio. Então, eu vou focar em algumas que ainda não foram... que a gente ainda não tocou. Uma pessoa disse o seguinte. Um internauta, uma vida inversa. Olha só, Thaís, eu estou em transição de carreira. Acho que você tem muita apropriação para falar sobre isso. Ótimo. E eu não sei por onde começar. O que você recomenda para o meu primeiro passo? A pessoa não fala de o que ela faz, ela não está insatisfeita com esse momento, quer transicionar. Eu estive nesse lugar. Eu fiquei. E é desesperador. Porque você fala assim, e agora? Tá, pra onde eu vou? Começo por onde? E aí vai ficar repetitivo, mas eu preciso te dizer. Clareza. Aí eu vou te ajudar agora, tá? Você precisa... E é um trabalhinho simples. Em casa mesmo. Pega um papel e anota assim, ó. Aonde você quer estar daqui a 5 anos? 5 anos. O que você quer estar fazendo? Quanto você quer estar ganhando? Então, percebe? As pessoas, elas não têm clareza, tá, Kátia? Então, elas querem dar passos, muitas vezes, sem saber nem onde quer chegar. Então, é verdade quando diz que se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Tá? Então, eu fiz isso, tá? Eu fiz esse trabalho, que é o quê? Lembra da visão que você conheceu muito bem lá no nosso treinamento da Dale Carnegie? É uma visão, só que mais a longo prazo. Eu gosto muito disso, inclusive. Não, Kátia, isso mudou. Isso é uma das chaves que mudou pra mim. Isso foi o que me ajudou a ter clareza. Então, primeiro eu me projetei, ó. Onde eu quero estar daqui 5 anos? O que eu quero estar fazendo? Quanto eu quero estar ganhando? Como que eu me sinto fazendo isso? Quem vai estar trabalhando comigo? Aonde eu quero estar? Aí, fez há 5 anos, depois você traz para 3 anos. Até você trazer o estado aqui agora. Por quê? Você vai perceber que assim, ó, eu quero algo, eu me vejo lá daqui 5 anos, mas eu não estou fazendo nada agora que vai me levar a isso. Então, neste momento de transição de carreira que eu também passei, isso aconteceu comigo. E fazer esse movimento foi o que me deu muita clareza. Inclusive, recebi 2 propostas para trabalhar em 2 grandes empresas multinacionais. E eu recusei. Tava claro para você o que você não queria. Foi libertador, Kátia. Kátia, eu lembro quando eu liguei para uma dessas pessoas que, inclusive, tem o meu carinho, o meu respeito, conheceu a minha jornada dentro do Itaú e ele fez questão de dizer para mim, eu quero você dentro do meu time, conheço a tua história, a tua trajetória. E como foi importante isso para mim naquele momento. E fui fazer entrevista, fui lá na empresa, fui presencialmente. E quando eu liguei para ele para falar assim, eu agradeço a oportunidade, mas no momento eu não vou conseguir contribuir com a empresa.
Porque aí ele falou assim, mas por que, Thaís? Eu falei assim, porque os meus objetivos... essa vaga não me aproxima dos meus objetivos para daqui 5 anos. Estava claro para mim. Estava claro onde eu queria chegar daqui 5 anos e que se eu aceitasse isso, iria travar o meu desenvolvimento para onde eu quero estar. E isso para mim foi assim, ó. E aí aconteceu de novo, recentemente, um convite também por indicação, foi uma ótima oportunidade. E quando eu vi o movimento também daquele cargo, daquela função, naquele momento para a empresa, o que a empresa estava fazendo, eu fui clara, dizendo, olha, eu não consigo atender a expectativa da empresa agora. Não vou conseguir somar. Isso é... Você tem noção você chegar Kátia, no momento que você que vai avaliar? É você que seleciona. Você vai avaliar. E isso não é soberba, tá? Longe de mim. Não é isso, não. Porque, assim, eu também entendo se a pessoa tá precisando de um emprego, mas é assim, ó. Você pode estar fazendo o que você ama fazer e o que você é pago pra fazer. Se você tem clareza do teu propósito. E hoje, Kátia, quando eu converso com as pessoas, quando eu faço consultoria nas empresas, conversando one-on-one com as pessoas, isso é claro que as pessoas não têm clareza do propósito. Quando você... E eu também passei por isso, tá, Kátia? Hoje eu consigo falar disso porque eu vivi isso. Então, quando eu, pela primeira vez, tive acesso ao propósito, eu falei, uai, eu não tenho clareza. Ai, meu propósito é ajudar as pessoas. Tá, não é só isso. De que maneira, né? De que maneira? Fazendo o quê? Como? Muito, muito bom, muito, muito interessante, tá? Então, essa é a dica que eu dou pra quem tá fazendo aí um processo de transição de carreira. Espero ter ajudado. Perfeito, perfeito. Espero que tenha ajudado. As perguntas não são anônimas, mas eu não como eu não sou eu que seleciono, não faço a menor ideia de quem perguntou. Fica aí, se você tiver mais alguma dúvida, quiser mais algum tipo de esclarecimento, ela vai falar que ela tá escondendo de mim. Surpresa, de nós, mas eu vou surpresa da mentoria. Então, fica de olho, fica ligado, fica ligada. E aí, ela vai te dar um caminho aqui pra seguir. Tem uma outra pergunta aqui, Thaís, que eu acredito que você também tenha um direcionamento bem bacana, que é assim, olha só. Até porque você já passou por isso. Como eu posso me destacar em processos seletivos, mesmo sem ter todas as qualificações exigidas? Uau! Uau! Excelente pergunta. Até porque nós falamos sobre isso no início, que é o quê? Lembra, o currículo hoje, você tem um currículo lindo, preenchido lá de 3 páginas... não diz muita coisa. Porque na hora que você for se posicionar... Então, o que para mim foi sempre um diferencial é a minha autoconfiança, no sentido, trabalhando a minha determinação. Então, o medo dá, tá? Eu me senti, às vezes, num processo seletivo assim... Ai, será que vai dar certo? Nossa, será que vai dar? Mas eu trabalhava o quê? A minha... segurança no sentido de determinação, não é nem segurança, só corrigindo aqui, a minha determinação, aí eu fortaleci a minha autoconfiança. Porque se você não trabalhar a sua autoconfiança, você pode ser o seu próprio autossabotador. E aí, o que você é muito avaliado dentro num processo seletivo? Gente, posicionamento. E principalmente a clareza nas ideias. Lembra? Tem uma coisa que você colocou aqui num dos episódios anteriores, que a gente achou muito interessante, e pode ser que alguém que perguntou isso tenha pensado em alguma coisa do tipo. Você colocou sobre como funcionou o seu processo seletivo para entrar no Banco Itaú e o quanto você foi direta, objetiva e honesta sobre quem você era, de onde você estava vindo e quais habilidades você tinha, e que provavelmente foi isso que te colocou na vaga. É isso, exatamente isso. Porque assim, Kátia, ó, eu aprendi, fui desenvolvendo isso, que quando você vai passar por um processo seletivo, e aí você vai falar assim, ó, o que você fazia? Eu era líder. Não, fala a verdade, ó, quanto mais clareza você tem, mais as pessoas elas vão gerando conexão com você e empatia por você e pelo teu posicionamento. Durante a sua conversa, o quanto você consegue passar que você tem essa habilidade do que você está falando. Então, por exemplo, adaptabilidade. Eu falei aqui para vocês que durante uma reunião eu consigo falar de adaptabilidade porque eu tive durante a pandemia, então eu dou exemplo. Olha, eu tenho adaptabilidade. E o maior exemplo disso é que durante a pandemia eu tive que... Tá vendo, ó? Você traz a tua história. Não precisa mentir. Não precisa enfeitar o pavão. É verdade. Só que o primeiro ponto aqui é você se reconhecer, Kátia. Você precisa se reconhecer. Se você não se reconhecer, você vai transmitir isso na sua entrevista. Essa insegurança. Você não sabe onde você tá. Você não sabe nem quais são os propósitos que te levaram até ali. Então, quem tá te entrevistando não vai sentir segurança. É isso.
né? De entregar um ouro, como é uma posição do lado dessa pessoa para você, né? E dentro disso, Thaís, que você colocou agora, tem uma palavra que você já usou algumas vezes aqui, hoje, que é adaptabilidade. Eu acho que essa é uma palavra muito oportuna nesse momento que a gente vive hoje, né? Sim. Por exemplo, a pandemia trouxe muito isso. Você precisou se adaptar com um monte de coisas que você nunca imaginou. Nós, nunca imaginamos que a gente precisaria se adaptar. E não foi só o home office, todo o restante. Ninguém esperava que de um dia para noite você vai precisar usar máscara, você vai precisar fazer isso, você vai precisar. Não vai sair de casa, você não tem mais shopping, não tem mais isso. Você precisou se adaptar e você nem imaginava que você podia. Ou seja, quando você tem a clareza sobre isso e você precisa se adaptar a algumas questões, fica mais fácil até de você ir buscar as ferramentas. E uma pessoa mandou uma pergunta assim aqui, ó. Quais as habilidades, né, comportamentais estão sendo mais valorizadas no mercado hoje? O que você acha? Ah, excelente pergunta, né? Que atualmente eu também trabalho na Dale Carnegie, né? A Dale Carnegie é uma grande empresa de treinamentos há mais de 112 anos, entregando treinamentos, 97 países, 35 idiomas. E uma das coisas que a Dale Carnegie faz é desenvolver habilidades. Então, para quem já tem, fortalece ainda mais, e para quem não tem, vamos desenvolver. E isso é muito importante. Por quê? Hoje, o que mais se procura no mundo corporativo é soft skill. As empresas precisam, e as pessoas... Por isso que as pessoas estão procurando tanto, tá, Kátia? Desenvolver. Percebe? Porque elas não têm, a gente não tem. Eu continuo desenvolvendo isso. Que é comunicação. Ah, Thaís, mas eu me comunico bem. As pessoas entendem o que você fala? Você consegue passar clareza na sua comunicação? Ou você é uma pessoa prolixa? Aquela pessoa redundante na sua fala? Percebe? Fala muito e diz pouco. Isso, fala, mas... E aí? Então, imagina, na hora do processo seletivo, as pessoas estão avaliando tudo isso em você. Comunicação tá em primeiro lugar, tá? Outra coisa muito importante, que inclusive é também uma habilidade que é desenvolvida, é gerenciamento de estresse, tá? Isso também hoje é algo que precisa ser desenvolvido. Porque nós temos o maior número de pessoas de burnout dentro das empresas. Esse é um ponto muito, muito interessante. Sim, inclusive agora, né, o 2026, nós já entramos com um ano aí que todas as empresas precisam respeitar o regulamento novo, né, do NR1. Então, por quê? A preocupação no mundo corporativo das pessoas que estão adoecendo, Kátia. Porque elas não sabem lidar, elas não têm adaptabilidade, elas não sabem lidar com o estresse, elas não sabem gerenciar isso. E isso tudo são habilidades que você desenvolve. Você precisa ter ferramentas para te ajudar. Ferramentas que vai te ajudar a se comunicar melhor. Ferramentas que vai te ajudar a gerenciar o estresse melhor. Inclusive ferramentas para lidar melhor com as pessoas. Como que eu melhoro as minhas relações interpessoais? Como que eu desenvolvo isso? Dale Carnegie faz isso, que é literalmente de trabalhar diretamente nessas áreas para você desenvolver essas habilidades, ou seja, para ir para o cargo ou para um novo cargo que você quer ter, ou para avançar diretorias executivas maiores dentro da empresa, ou se tornar ainda melhor do que você já é. Porque isso também é uma preocupação das pessoas. Elas se olham como uma pessoa já autossuficiente. E que não precisam melhorar. E aí é onde está o grande sabotador e a grande armadilha das pessoas. É muito oportuna essa sua fala, porque isso vai conectar aqui. Nós estamos caminhando, infelizmente, para o final, né? Porque a gente gosta de te ouvir, Thaís. Então, a gente ficaria aqui umas 3, 4 horas te ouvindo. E as pessoas também, tenho certeza. Mas é interessante. Tem algumas perguntas que você já respondeu ao longo desse bate-papo, mas tem algumas que eu acho que estão conectadas aqui, que você vai... Eu vou pedir para você linkar, eu vou ler as perguntas, Tá. E vou pedir para você linkar com esse comunicado que você tem a fazer, que eu tenho certeza que tem tudo a ver. Tá. E com isso que você acabou de falar aqui, né, sobre desenvolvimento de habilidades, de relacionamento, de gerenciar o estresse, entre outras coisas. Então, uma pessoa disse o seguinte, não precisa responder agora, você pode linkar com a tua fala aí no final. Perfeito. Olha, meu LinkedIn tá parado há meses. Outra pessoa disse, eu tenho dificuldade de fazer networking, não sei começar sem parecer forçado. A outra pessoa disse, eu tenho experiência, mas o meu currículo não me leva a entrevistas. O que pode estar errado? E, por fim, não menos importante, as pessoas perguntam assim, ó. Como saber que é a hora de buscar uma mentoria? Como escolher a pessoa certa para isso? E ainda, você tem algum conteúdo, seja
pago ou gratuito que possa ajudar a eu começar a me desenvolver profissionalmente? Excelentes perguntas. Então, olha, tá com vão achar que a você gente combinou, mas a gente não combinou nada. Aqui o vão convidado vem na surpresa, não tem esse É. negócio de me manda o roteiro, me dá pistas, não tem. Quando a sua conexão é muito boa, Thaís, que bom, gente, fico feliz. muito mesmo, muito mesmo. Tô feliz com isso, porque em primeira mão eu tomei essa decisão junto com a minha esposa. Minha esposa é minha maior impulsionadora. Maravilhosa. E ela disse: não existe o melhor lugar do que Vidas Inversas, junto com a Karine e com a Kátia, para que você linda! possa compartilhar isso. Então, em primeira mão, sim, eu tive muita procura, tá? As pessoas me procurando, querendo uma consultoria, uma mentoria mais próxima, porque a mentoria ela é diferente do treinamento, né? São dois caminhos, elas conversam para o mesmo caminho, no sentido, um apoia o outro. Mas hoje, oficialmente, eu lanço aqui, oficialmente já, Ai, que maravilhosa! a minha mentoria, tá? Então, começo agora, de fato, tá? Trabalhando aqui uma mentoria mais personalizada, momento de carreira, para as pessoas exatamente que têm essa dificuldade, tá? De se posicionar no LinkedIn, de como que eu faço isso, como que eu desperto um forte desejo, né? Interesse naquela empresa, naquele segmento. Thaís, como que você consegue me ajudar a trazer mais clareza para mim de onde eu quero chegar? Então, oficialmente, né, pioneiro aí, então, para as pessoas que vão começar agora, vai ter toda uma preparação bem personalizada e também, porque vai estar sonhando isso junto comigo, construindo isso junto comigo, efetivamente, Kátia. Então, tudo isso daí, né, que foi perguntado, tem como resolver, sim. Tá bom? Então, a mentoria ajuda, porque a mentoria ela vai dando exatamente esse norte, né? Esse direcionamento. Porque o mentor, ele faz isso. Ele vai te mentorar. Ele vai te ajudar a achar o caminho. E aí, a gente vai descobrir isso junto. Ó, você precisa aqui, por exemplo, você vai precisar desenvolver isso. Você vai precisar fazer isso. E aqui é um segundo caminho que a gente trabalha também. Mas, oficialmente, mentorias com Thaís Araújo. E como me encontra? Me encontra no LinkedIn, tá? Thaís Araújo, tô lá no LinkedIn também. Então, para quem se interessar, para quem também tá procurando desenvolver, tá passando por um momento novo na carreira, acabou de ser promovido, ou quer ser promovido, ou também tá passando por uma transição de carreira, ou eu sinto que eu não tenho clareza, ou estou estagnado, não tô evoluindo, não tô influenciando as pessoas, ou também não tô entregando o que eu me comprometi a entregar, me procurem no LinkedIn que vocês me encontram, e também no Instagram, é Thaís Araújo, _, então vocês me encontram lá, pode me chamar, lá também tem meu WhatsApp, e também ficarei à disposição de poder somar e contribuir na vida de vocês. Que maravilhosa, que notícia excelente, que bom fazer parte desse momento, Thaís, é um orgulho muito grande pra gente aqui do Vidas Inversas, porque você é uma das pioneiras aqui com a gente também, sempre comprou a nossa ideia, sempre vendeu a nossa ideia, sempre esteve aqui ao nosso lado, e a gente tem recebido hoje, é engraçado que a Thaís me enganou direitinho, né? Porque no começo aqui eu disse a ela, olha, Thaís, essas pessoas às vezes procuram a gente, falam sobre os teus episódios, né? Quantos são impactantes, o quanto marcou a vida delas e tudo mais. E agora as pessoas vão ter a oportunidade de ter um acesso aí direto com a Thaís, né? Que é interessante. Tem um nome essa mentoria? Ainda não tem? Ainda é... Surpresa. Vamos construir juntos. Esse é o segredo. Perceba que, assim, ó, o maior movimento de uma mentoria é as nossas trocas de experiências. Imagina, a nossa troca de experiência com a minha experiência, com a minha habilidade, eu poder, junto com a habilidade e experiência das outras pessoas, nós vamos construir isso juntos. Por isso é o diferencial. Nós inauguramos isso agora, oficialmente, como pioneiro, e será uma honra construir isso junto com as pessoas. Eu não construo sozinha. Ah, que maravilha. Inclusive, eu até deixo essa mensagem para vocês, Kátia. As pessoas, elas podem até esquecer o que você disse, mas elas jamais vão esquecer o que vocês fizeram por elas. E é com essa mensagem que eu digo, eu quero fazer, e com muita disposição, e com muito entusiasmo, fazer parte da construção da carreira de vocês. Ai, que maravilhosa, que tudo, que orgulho, a gente fica muito feliz de fazer parte. Ao final, nós vamos colocar aqui tudo que a Thaís colocou de acesso às redes sociais, link do LinkedIn, link do Instagram, WhatsApp... enfim, por qual e-mail, o que tiver disponível de canal de comunicação para que vocês acessem a Thaís. E é interessante que, assim, a gente também vai mencionar, né, Thaís? As pessoas perguntaram aqui, a gente sabe que algumas pessoas estão começando agora, ou estão num momento de refação da vida mesmo como um todo. Então, as perguntas que vocês fizeram no final. Sim, a Thaís tem uma mentoria da Thaís Araújo. Logo menos vocês saberão mais detalhes. Yeah. A Thaís
também é mentora no programa Elas da Indústria, na indústria da Fiesp. Também acesse, a gente vai colocar o link aqui também, acontece uma vez por ano, é muito interessante. É voltado para mulheres em busca de desenvolvimento profissional, líderes em busca de desenvolvimento, pessoas em busca de cargos de liderança que querem se desenvolver para estar pronto para chegar lá. Ou que já tem, né, Kátia? Ou que já está. Cargo. E isso é muito interessante, que bom que você tocou nesse assunto, porque são pessoas que já estão no cargo de liderança e elas precisam desse apoio para desenvolver melhor a liderança delas ou qualquer área específica, seja com as pessoas, seja com a estratégia, porque elas se percebem que precisa desse apoio. Porque muitas vezes o que as pessoas precisam, Kátia, é de ter alguém do lado. Exatamente, ter esse apoio. Esse apoio tá aqui, tá disponível. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio hoje. Eu espero que vocês tenham, que de alguma maneira, essas falas que a Thaís trouxe, essas experiências, esses insights que foram trazidos hoje aqui, possam esclarecer, inspirar, motivar vocês a encontrarem os objetivos de vida, ou firmarem os objetivos de vida de vocês, ou, acho que eu vou usar tem duas palavras que a Thaís usou hoje aqui, que eu acho que são a base desse episódio, que são: tenha clareza, entenda o que é clareza, seja conciso nas ideias que você tem para sua carreira e saiba onde você está, e saiba usar as ferramentas que você tem agora disponíveis para construir o futuro que você quer ter daqui 5, 3, 2, 1, 30 dias. Faça isso. Por fim, não menos importante, só quero refazer aqui com vocês, retomar. Meu livro está disponível na Amazon, logo menos vocês também vão acessar os links. Empório Prime, nosso café maravilhoso, nosso parceiro de negócio, nosso parceiro de vida aqui, né, de vida inversa. Já quero, hein? Já quero, com certeza. Sou fã de café demais. Os links vão aparecer aqui para vocês. E quero encerrar agradecendo a Thaís e dando a Thaís a oportunidade de se despedir das nossas vidas inversas e já prometer que vai estar aqui com a gente num próximo episódio. Nossa, quando você falou me despedir, eu falei, nossa, como assim? Kátia, muito obrigada. Você não imagina o quanto está sendo importante para mim nesse momento, mais um novo muito despertar marcante aqui para mim, que está sendo muito, muito especial. E que bom que foi com vocês, então eu agradeço a oportunidade. E quero pedir aqui para todos que estão nos ouvindo, compartilha, comenta. E se você ficou com dúvida ou ficou algo que ainda não ficou com uma resposta bem clara, que eu gosto dessa clareza, pode chama inbox, pode que a gente vai ter um prazer imenso de te responder, pode contar comigo, pode me chamar. E mais uma vez, muito obrigada, Kátia. Thaís, obrigada por compartilhar esse momento tão maravilhoso e tão singular da sua vida. A gente tá aqui para fazer parte mesmo, para ser parte, para ser esse outro lado de apoio que você colocou aqui, que é importante as pessoas tenham um rumo, um caminho e que tem alguém para estar do lado delas. Você é a nossa grande mentora aqui, né, de modo geral, e nós somos o seu parceiro aqui. É um braço, é um ombro, é um apoio para o que você precisar, a hora que você precisar. E as portas do Vidas Inversas sempre estarão abertas para você. Até a próxima! Até a próxima! Tchau, gente!